Dimensão Nostálgica na área, eu sou o Marlon. Bom, gente, hoje eu vim trazer pra vocês alguns relatos sobrenaturais reais, tá? São casos reais, pelo menos eu acho que são, tá? Tem muita gente que vai pra internet pra fazer fanfic. E eu vou descobrir aqui se esse relato é uma fanfic ou se é real, tá? Porque eu tenho esse poder de desvendar o sobrenatural. Para de ser doida! Peguei alguns relatos lá pra gente poder reagir aqui hoje, que foram tirados lá daquela plataforma Reddit, né, daquele site, daquela rede social Reddit, onde as pessoas vão lá, deixam seus relatos, seja sobrenatural, sobre Sete Além, enfim, relatos diversos. Tem um vídeo aqui que a gente fez anteriormente já, lendo alguns relatos lá do Reddit, tá? É um vídeo sobre Sete Além. São relatos só sobre Sete Além. Se você ainda não viu esse vídeo, vou deixar aqui no card para vocês assistirem, corre lá, assista que ficou bem legal, tá? E hoje a gente vai fazer a mesma coisa, porém com relatos sobrenaturais. E eu te pergunto, já aconteceu alguma coisa com você também? Sobrenatural? Alguma coisa que você não explicou? Uma assombração, um trem, um vulto que passou? Você ficou meio assim, nervosa? Um barulho, uma voz que você escutou? Um monstro, um trem estranho que você teve, já aconteceu com você? Alguma coisa sobrenatural? Se já aconteceu com você, vamos fazer um vídeo com esses relatos. Manda o seu relato aqui pra mim, tá? Manda aqui pro e-mail que tá aparecendo aqui na tela, que eu vou colocar aqui pra vocês. Manda o seu relato, porque a gente pode estar fazendo um vídeo só com relatos de vocês aqui, tá? Nos meus inscritos, nos meus milhões de inscritos. Desculpa, gente. Mas é piada demais, né? E vamos pro primeiro relato sem enrolação, vamos lá. Ó, era mais ou menos 1 ou 2 da manhã. E estávamos na sala, um primo e minha mãe. Meu primo foi por um corredor escuro da casa para ir ao banheiro. Ele tem um irmão que dorme às 2 ou 3 da manhã. E nesse corredor, o irmão do meu primo tem outro quarto e ele dorme lá. Nossa, mas dorme 2 a 3 da manhã? Essa pessoa não trabalha no outro dia não, gente. Meu Deus, se eu for dormir 2, 3 da manhã, no outro dia eu não sou ninguém. No corredor, há uma lanterna pequena. E pela luz da lanterna iluminava um quarto que o irmão do meu primo tinha. Tá, o expor também escreve tudo errado aqui, tá, gente? Eu tô tentando aqui traduzir para vocês o português. A porta desse quarto estava aberta e a luz iluminava o quarto. Meu primo começou a brincar com a sombra da sua mão. Ah, entendi. Ele estava brincando e viu que uma mão apareceu, entendi. Então ele começou a brincar com aqueles desenhos de sombra que a gente faz com a mão. E aí ele começou a fazer aquele desenho e percebeu que do nada uma outra mão apareceu junto dos desenhos dele, que não era dele. Uma mão delgada. O que seria uma mão delgada? Delgada? Contei para minha mãe e ela disse que a mãe da minha avó tinha as mãos delgadas e dormia em um dos quartos. Gente, o que é mão delgada? Será que é mão enrugada? Delgada? Tô sendo muito burro? Às vezes eu sou muito burra. Não sei, delgada. Nós assustamos. Desde esse dia, não gosto de passar por aquele corredor à noite. E tenho mais medo ainda, já que tenho fobia à escuridão. Por isso, toda vez que eu vou ao corredor colocar refrigerantes na geladeira, eu deixo a porta da sala aberta para que entre luz. E assim que pega eu saio correndo. Eu também. Eu faço isso no escuro, nos corredores escuros. Naquela época, eu tinha 6 ou 7 anos. Agora, ainda me dá medo. E mais ainda, quando a luz vai embora. Por isso, tenho mais de 12 lanternas e lâmpadas pequenas e grandes e várias velas. Ou seja, a pessoa iluminou a casa inteira com medo. Mas eu vou te falar, não gostei disso aqui não, hein? Ah, não, achei muito fraco essa daqui. Tá? Achei bem fraco. A criança viu uma mão. Tá, e aí? Se você tinha 7, 8 anos, seu primo tinha quanto? 5? 5 anos? Não, muito fraca essa daqui. Pode ser imaginação de criança, tá? Vamos pra próxima. Oi, a minha experiência não é aterrorizante ou paranormal, então a gente já não vai ler. Porque a gente quer coisa aterrorizante e paranormal. Mas foi algo mais como irreal, tá? Então pode ser um sonho, né, gata? Vamos ver aqui. Acontece que quando eu tinha entre 5 e 7 anos, eu dormia em um quarto junto com meus pais.
em uma cama separada. Meu pai tinha o hábito de me pegar nos braços quando se levantava para ir trabalhar cedo e me colocava na outra cama para eu ficar mais confortável. Em um dia, quando eu acordei, levantei da cama e fui em direção à porta do banheiro. A porta estava entreaberta. Eu peguei a maçaneta e terminei de abrir a porta, mas havia algo estranho. Ouvi um som da porta ao abrir, ou seja, o rangido. Mas essa porta não fazia rangido quando estava entreaberta. Ai, gata, começou a fazer, né? Esse período de chuva tá acontecendo agora, por exemplo, tudo fica dilatado. As coisas de lá dá uns barulhos. Isso aqui não é paranormal não, gente. E uma experiência aterrorizante que tive foi uma vez, quando eu estava na mesma faixa etária. Um dia, eu fui dormir no quarto do meu irmão. Ele também se levantava cedo para trabalhar. Acordei com os barulhos que ele estava fazendo e eu me lembro de ir até a cozinha, pegar um copo e servir Pepsi. Chique! Tomei do copo e voltei para a cama. Meu irmão se despede, sai e apaga as luzes. Olhei para a porta e havia a silhueta de uma pessoa alta sem cara. Slenderman. Fiquei assustado e comecei a gritar o nome do meu outro irmão, que naquele momento não estava trabalhando. Ele acorda e vem me ver, que leva para dormir no outro quarto dos meus pais. Desde esses dias, eu morri de medo de dormir sozinha. Essa semana, pessoal, Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. Eu não gostei da história dessa gata também, não. Eu tô achando esse povo que essa história é muito fraca. Muito fraca. Primeiro ela conta o negócio da porta aqui. Linda, o que essa porta tem a ver com o homem que ela viu? Entendeu? Não. Isso aqui também Tá, essa segunda parte aqui, vê um homem na porta do seu quarto, sem rosto. Tá repreendido em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder. Credo. Tá, mas essa aqui da porta, eu não gostei dessa aqui da porta, não. Achei muito fraco. Essa aqui da porta, a porta começou a fazer barulho, gente. As portas fazem barulho. Começa a fazer barulho do nada. Não vem, não. Agora, essa aqui do rosto aqui do homem na porta... mas você também pode estar sonhando, né? Você tinha entre 5 e 7 anos, nunca se sabe. Vamos pra próxima. Vamos ver se essa próxima aqui tá mais medo, né? Vamos ver. Quando eu tinha 6 anos, fomos visitar meus avós na cidade de Guadalajara. Gente, isso é no Brasil. Eles moram em um bairro um pouco isolado. Bom, à noite, eu estava com meus primos. Como era de costume, sempre que íamos visitá-los, eles ficavam conosco para dormir e ver filmes. Era mais ou menos 2 da manhã e nós éramos 3 no quarto assistindo a um filme. A verdade é que eu já tinha perdido a noção do tempo. Eu só lembro que ao desligar a TV, passaram-se uns 2 minutos quando ouvimos os gritos de uma mulher. Mas não era um grito qualquer. Soava como se a pessoa estivesse sendo torturada de uma maneira cruel. Ai, gente. Credo. Quando isso aconteceu, eu fiquei em choque. Outro primo meu começou a chorar e até hoje eu não sei o que provocou aquele grito estranho. Comentamos com nossos familiares no dia seguinte e eles garantiram que era a Lohana. Lohana? Ah, Chorona. Será que era Chorona? Porque a história da Chorona é assim, né? Ela fica gritando e chorando, desesperada, porque ela perdeu os filhos dela. Pra quem não sabe a história da Chorona. Até hoje, não ouvi uma mulher gritar da mesma forma. Gente! Ai, eu escutei um barulho. Eu fico gravando esses vídeos sozinho, depois eu fico aqui morrendo de medo. Mais que esteja de dia. Mas a história da Chorona... Ela aparece nas cidades, assim? Se bem que ela falou que eu não sei onde é que é isso, Guadalupe. Ah, ela falou, num bairro um pouco isolado. Porque a Chorona, ela aparece em locais mais isolados. Entendeu? Meio do mato, campos abertos. Ai, credo, tenho medo desses trem. Tá, essa aqui eu acredito. Eu acredito, essa aqui eu acredito porque esse trem de escutar gritos, escutar vozes, é um trem sobrenatural, entendeu? É uma coisa assim de outro mundo. Se bem que ver uma pessoa na porta do seu quarto também sem rosto, do outro caso também é, né? Mas vamos pro próximo, que eu fiquei com medo dessa aqui, tá? Vamos lá. Uma vez, eu estava deitada por volta das 12 da noite, enquanto assistia vídeos. Como de costume. Todo mundo, né? Perdendo tempo ali, rolando, vendo TikTok. Vale ressaltar que toda a minha família não assiste televisão,
estar acordada depois das 10. Então, do nada eu fiquei com muito sono e tirei meus fones de ouvido que tinha colocado para depois ir dormir, né? Tá, então a gente entendeu que tava deitado vendo um videozinho ali, tirou os fones para ir dormir, que deu um soninho. De repente, comecei a ouvir gritos de sofrimento. De novo! Gritos de sofrimento. Não muito longe do meu quarto. Fiquei muito assustada, porque pensei que era uma alma penada. Gata, porque era, né? Pode ter certeza. Já que perto da minha casa tem um cemitério. Ai, meu Deus. Então, com certeza era, gente. Cemitério à noite tem assombração, tem coisa lá, não adianta. Você vai escutar. Quem mora perto de cemitério, eu tenho essa experiência, entendeu? Eu nasci perto de cemitério, cresci perto de cemitério, entendeu? Meus pais moram até hoje do lado do cemitério. Eu abri o portão da minha casa e eu vi o cemitério. Então eu tenho essa bagagem e eu posso te dizer, era assombração. Eu durmo com uma das minhas irmãs e por isso o que fiz foi gritar para ela, mas ela não respondeu. Era muito estranho, porque ela sempre acordava com qualquer barulho. Então, para guardar evidências do que estava ouvindo, liguei meu celular para gravar como soava. Quando comecei a gravar, os gritos pararam. Era como se nada tivesse acontecido. Fiquei ainda mais assustada, porque comecei a suar frio. E quando olhei, alguém jogou um travesseiro em mim. Gente, alguém derrubou umas fotos que eu tinha na parede e mexeu nas minhas coisas da mesa. Então a assombração saiu do cemitério e entrou na casa dela, tá? Entrou lá. Aquela noite não dormi nada e no dia seguinte minha mãe disse que ela também não tinha ouvido. Mas eu, por medo, não disse nada. Depois só acendi uma vela e pedi por ela. Quem é ela? Por ela quem, gente? Tá vendo? O povo não explica. Era uma entidade? Era uma assombração? Era quem que tava ali no seu quarto? Bagunçando tudo pra depois se arrumar, deixando foto jogada, tacando travesseiro na sua cara. Que tem umas entidades que elas são assim, né? Elas tacam as coisas na gente. Então tem que ficar esperto. Mas esse trem de morar perto do cemitério... Gente, eu tô falando sério, tá? Eu morava perto do cemitério. Quando eu morava lá em Matosinhos, até hoje meus pais moram lá, e é do lado do cemitério. Eu nunca vi nada, não. Mentira, eu já vi sim, tá? Eu já vi duas coisas muito esquisitas. Já vi. Mas eu não sei se era assombração, não. Eu acho que era coisa da minha cabeça mesmo. Tenho quase certeza que era coisa da minha cabeça. Sabe? É pareidolia. Quando você olha uma coisa e acha que é uma coisa, mas é outra. Bom, às vezes também não era, né? Às vezes eu vi uma assombração e não tava sabendo. Vamos pra próxima. Ó, essa é curtinha, hein? Vamos lá. Aconteceu algo paranormal comigo. Uma vez eu desci as escadas da casa da minha prima e naquele momento todo mundo estava dormindo. Vocês têm que entender que havia duas portas para entrar na cozinha. Uma que levava para as escadas e a outra que levava para a sala. Tá, entendemos, nós entendemos. Bom, eu estava indo para a sala para jogar videogame e eu vi uma sombra descer as escadas e ia para a cozinha. Ai, gente, esse trem de sombra me dá medo, tá? Porque esse trem de sombra, ao ver isso, comecei a perseguir. Ó! Até que eu lembrei que se você a perseguisse, poderia acabar indo pro inferno. Inferno! Mas quem que te falou isso? Quem que te trouxe essa informação de que se você perseguir a sombra, você vai pro inferno? Quem que trouxe essa informação pra ele? Fonte. Não foi preciso. Então eu parei e tentei alcançá-la pela outra porta. Ou seja, ele queria ir pro inferno, porque ele queria perseguir a sombra de qualquer jeito aqui. Tá? Ele tava destemido. Quando eu cheguei, não vi nada. E ainda fico me perguntando, o que foi isso? Gente, eu fico impressionado. Tem gente que vê as coisas e vai atrás. Vai perseguir a assombração. Eu não vou, não. Se eu ver um vulto aqui, eu arrumo minha mala, eu saio dessa casa, eu entrego o apartamento pro dono, eu nunca mais volto aqui nesse lugar. Não tem isso não. Doido demais, muito doido. Ver sombra é uma coisa que todo mundo vê também, né? Vulto, credo. Enfim, vamos pro próximo. Uma vez, eu fiquei a dormir na casa de um primo distante, que vinha dos Estados Unidos. Chique! Jogamos a noite toda, deixando claro que eu e ele tínhamos apenas 7 anos. E ouvimos um barulho no galpão, onde quase nunca entrava ninguém. Decidimos ir ver. Ah lá.
tá escutando barulho, gente. Tá parecendo filme de terror isso aqui. O povo tá escutando barulho, tá vendo assombração, é vendo vulto, o povo vai atrás, o povo é destemido. Você tá doido, garoto? Não vai atrás, gente. Meu primo decidiu levar seu cachorro para nos ajudar em qualquer coisa. Aí eu aposto que era um poodle, um pincher. Se bem que o pincher, eles são, né, nervosos. Quando eu olhei pela janela, vi uma criatura peluda e grande. Me virei e ela começou a forçar a porta do galpão para sair. Ai, gente, credo! E eu e meu primo entramos, mas o cachorro ficou do lado de fora latindo. Entramos correndo, quase mijando, e eu fiquei na cama do meu primo a noite toda. Nós choramos a noite toda e ouvimos o cachorro latindo pro galpão. Não sei como meus tios não tinham acordado com barulho. De manhã, fomos ousados. Lá vai! De manhã fomos ousados investigar e vimos que o cachorro tinha acabado dormindo. Tá, né? Porque o cachorro também ia ficar a noite inteira latindo, até o cachorro cansou. Contamos aos nossos pais e eles não quiseram acreditar. Desde aquele dia, nunca mais fui naquela casa. Gente, um bicho peludo e grande. Pode ser o lobisomem. Pode ser lobisomem. Peludo e grande. Pode ser um alienígena. Do quê? Pode ser uma raça de alienígena desconhecida, entendeu? Que veio pra essa casa sua aí. Loucura. Pode ser isso, gente. Pior que eu fico impressionado que existem muitos casos de pessoas que relatam ter visto algum tipo de bicho, assombração, lobisomem. Eu tô pra trazer um vídeo aqui pra vocês falando sobre lobisomem, entendeu? Eu acho que vocês viram um lobisomem, tá? Peludo e grande. Mas não pode ser um urso também não, gente? Porque, ó, Estados Unidos tem muito urso, né? Você não confundiu, não? Você era pequeno, você tinha 7 anos. Às vezes era um urso, entendeu? Às vezes era um urso, aqueles ursos que atacam o povo, que tem que ficar esperto. Eu não sei. Não, eu acho que era lobisomem mesmo. Tenho quase certeza. Isso aqui era lobisomem. Vamos lá pro próximo. Bom, isso aconteceu comigo por volta dos 10 anos. Muita gente criança aqui, o pessoal conta a história quando era criança, gente. Se bem que criança vê muita coisa, né? Diz que criança tá com a janela espiritual aberta até os 8 anos de idade. Crianças até os 8 anos de idade vê muita coisa. Muita assombração, muito vulto, muito amiguinho imaginário, entendeu? Por isso que o povo fala que tem aquelas crianças que lembram das suas vidas passadas, que é um outro vídeo que eu vou trazer aqui pra vocês, bem legal. Crianças que lembram das suas vidas passadas. Enfim, vamos ver o que a gata tá falando. Eu estava com meus primos no campo. Temos um terreno lá, com uma casa super grande, e nessa casa há um corredor. No final do corredor, havia uma janela grande que ocupava toda a parede. A gente tinha muito medo daquela janela, porque a gente achava que algum fantasma ou coisa do tipo poderia aparecer. E aparece. Janela grande demais, ainda mais cidade, casa de campo ainda, ó, casa de campo. Com a janela enorme, vocês vão ver coisa aí, tá? É melhor tacar a cortina, passar um cimento nessa janela aí, não sei não. Um dia, estávamos brincando de esconde-esconde. Ai, que delícia, né, gente? Brincar de esconde-esconde, adorava. E quando minha prima mais velha passou por ali, pela janela, para mudar de esconderijo, ela ficou muda e com uma cara de espanto que me assustou muito. Perguntei o que estava acontecendo e ela apontou para a janela. Apesar do medo, achei que era brincadeira, então me aproximei para ver. Na janela, a gente via o nosso reflexo e também o de um homem velho no chão. Tu tá repreendido, diabo, em nome de Jesus. Não me lembro muito bem, já que foi há muito tempo e eu fiquei em choque. Nunca tinha visto nada parecido. Eu e minha prima saímos correndo da casa para contar o que aconteceu pro meu primo. E desde então, nunca mais se mencionou o que aconteceu e nem vimos nada mais naquela janela. Gente! Tá, mas ela viu o reflexo dela e da amiga, da prima, na janela. E o reflexo de um homem junto no chão. Será que foi alguma assombração que morreu naquela casa? A assombração morreu e o espírito dela ainda tá ali naquele chão, atormentando aquela casa. Entendeu? Eu acho que pode ser isso. Ai, gente, você tá numa janela, você vê um reflexo, igual um filme de terror, né?
vi um reflexo de outra pessoa. Ai, eu não quero ver nada aqui não. Eu tenho medo. Eu não sei por que eu faço esses vídeos, eu morro de medo, tá? Essa noite eu nem durmo. Uma vez, no ensino fundamental, eu me comportei como um idiota. Fui expulso da sala. Ai, Deus. Ainda bem que você sabe, né, gata? Ainda bem que você sabe que você se comportou como um idiota. É bom a gente já ter isso em mente, as tripulias que a gente faz. E fui expulso da sala para limpar as mesas. Me deixaram de castigo. Tive que ir para o segundo andar da escola, que era relativamente pequeno. Tinha apenas 2 salas. A escada dava direto para uma delas e a outra estava à esquerda dessa escada, que era bem comprida. No meio delas havia uma salinha onde os auxiliares guardavam as coisas. Me mandaram para fora da sala, que estava à esquerda, onde as mesas estavam do lado de fora da sala e ela estava fechada com chave. Comecei a limpar e enquanto estou nisso, sinto passos. A outra sala também estava desocupada. Então, eu era a única pessoa no segundo andar e tentei não dar importância. Tá. 5 minutos depois, eles voltaram a ser sentidos, no caso escutados, né, gata? Muito perto e mais claros, os quais eram notoriamente pisadas de salto alto. Gente, já aconteceu isso comigo, tá? No lugar que eu trabalhava, a gente sempre escutava salto, toque, toque, toque o tempo inteiro. E ninguém usava salto. A gente escutava. Lembrei muito desses relatos aqui, tá? Coloquei a orelha na porta da sala e eles pararam de ser ouvidos. E aí, me deu curiosidade. Lá vai. Igual alguém do outro caso. Lá vai investigar os destemidos. Me ajoelhei para tentar olhar por baixo da porta. E no que consigo olhar, os passos se aproximaram cada vez mais da porta. E aí eu saí correndo. Enquanto eu descia a escada, senti o barulho da porta sendo aberta, como se tivessem chutado. E depois, o rebote dela contra a parede. Desci pro pátio e fiquei congelado. Não reagi. A inspetora me encontrou e disse que eu estava pálido. Depois de uns 5 minutos, parada sem fazer nada e sem dizer nada, contei o que aconteceu e ela disse a um dos auxiliares para ir verificar. Mas estava tudo como eu havia deixado e com a porta fechada com chaves. É, gata, assombração de escola. Você sabe que escola, ainda mais essa escola muito antiga, tem muita assombração. Escola é uma coisa à noite, principalmente no final da tarde, assim, assombrada, né? Porque tem muito corredor. A escola que eu estudava era assim. Tinha muito corredor, era um negócio meio deserto, entendeu? Ai, dá medo. Escola tem assombração, tá? Aí ele termina aqui, ó. Até hoje procuro uma explicação e não encontro. E é importante dizer, desde aquele dia, nunca mais me comportei mal. Não pode comportar mal, não. Será que isso foi uma assombração, uma entidade que veio de dar uma lição pra ele, porque ele tinha sido aqui idiota, como ele mesmo disse no início do relato? Não sei. Será que existe essa assombração que aparece para as crianças para poder assustar ela, para elas não fazer maldade? Eu acho que tem, tá? Porque quando eu era criança, não sei, a gente sempre achava que via alguma coisa, mas não via, né? Tá, antes da gente ir pro próximo, você já sabe, né? Se você gosta de conteúdos assim, de assombração, de casos de terror, relatos reais, porque esses aqui são reais que eu trouxe aqui pra vocês, tá? Vocês gostam desse tipo de relatos? Então já se inscreve aí no canal, deixa o seu like. Se você tem algum relato como esse, você já sabe, né? O e-mail tá aparecendo aí de novo pra vocês. Manda o seu relato pra gente fazer um vídeo só sobre relatos dos inscritos. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários o que vocês têm achado desses vídeos e vamos pro último caso, tá? Vamos lá. Tá, esse próximo aqui é grande, tá, gente? Vamos ver se vai dar medo, né, gente? Porque até agora eu não achei que esses casos tão assustadores. Ah, se bem que aquele da porta, um trem na porta parado sem rosto, também escutar, ai, o homem, o peludo e alto, não, teve umas coisas aqui que eu ia ficar com medo. Isso aqui não aconteceu comigo, né? Porque se acontecesse, vamos lá. Eu estava no campo, na casa de uns tios. Quando você sobe a escada para o segundo andar, há 2 quartos, um à esquerda, onde minha prima dorme, e o outro à direita, onde eu estava dormindo com um primo, em camas separadas, cada uma em uma extremidade do quarto. E os quartos não têm portas, apenas o espaço onde deveria haver uma. Como assim os quartos não têm portas? Ah, tá, entendi. Só tem a armação ali da porta, né? Ai, que burra. No meio da noite, acordei
não saberia especificar que horas, porque não vi o relógio nem o celular. Acontece que eu tinha acordado porque ouvi os passos de uma pessoa subindo a escada. Ai, lá vem passos de novo, gente. O povo escuta passo, né? Nossa, mas esse fantasma também anda, né? Meu Deus, não para quieto, já que ela faz muito barulho. Pensei que deveria ser minha prima, que desceu pro banheiro, já que eu vi o meu primo dormindo na outra ponta do quarto. Tá, entendi. A questão é que eu fechei os olhos para continuar dormindo, mas percebi que a pessoa que estava subindo não virou na direção do quarto da minha prima, mas ficou parada no final da escada, sem se mover, por uns minutos. Ai, gente, nossa, tá parecendo que esse filme de terror americano. Eu tô até imaginando na minha cabeça que as escadas de madeira, um trem parado no meio das escadas. Depois comecei a ouvir passos novamente. Mas a questão é que eles não foram para a esquerda, mas para a direita, para onde eu estava com meu primo. E a questão é que esse ser fica parado na porta sem se mover. Ai, gente, por alguns segundos. Já nessa altura, eu estava cagado porque não entendi o que estava acontecendo. Mas por que alguma razão eu estava com muito medo para querer abrir os olhos. Ai, gente, quando é assim, não abre. Faz uma oração, fica de olho fechado, reza um Pai Nosso, entendeu? Não abre. Ele se moveu novamente, mas agora foi em direção à minha cama e ficou a 1,5 metro, mais ou menos, de distância. E não saberia explicar, mas foi como se o cara ou o ser tivesse aproximado demais o rosto no meu. Credo! Nossa, eu tô arrepiado, tá? Como se o ser tivesse aproximado demais o rosto no meu. Senti o calor que emanava do seu rosto, sua respiração, o hálito e tudo. Ficou assim por uns 30 segundos, enquanto eu me cagava tudo, mas fingindo dormir de uma maneira espetacular. Gente do céu! Passados esses 30 segundos, o cara se afastou. Como é que você sabe que era um homem? Você tá falando um cara aqui, podia ser uma mulher, podia ser uma drag queen, respirando na sua cara. Naquela época, eu tinha uns 20 anos, mas a única coisa que eu queria fazer era chorar de terror, que eu tive durante alguns minutos que me apareceram eternos. E aí ficou respirando ali em cima de você. Ai, credo, nossa, tô repreendido em nome de Jesus. Não dá, não. Depois dessa aqui, acabou pra mim, tá? Acabou pra mim. Não dá. Eu vou pular fora que eu vou pra casa. Tchau, tchau, tchau. Bom, gente, é isso. Se você gostou desses relatos, você já sabe, né? Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal para ajudar esse canal a crescer. Manda o seu relato pra mim. Manda aí no e-mail pra gente poder fazer um vídeo só com seus relatos, tá? E eu vou ficando por aqui, porque hoje pra mim já deu, tá? Pra mim já deu, não quero escutar mais nenhum relato aqui, que eu já tô escutando uns barulhos, e é melhor já finalizar esse vídeo, tá? Um grande beijo e tchau!